Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam estudando, espero que estejam aproveitando esses dias aí, né? E que dessa forma nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos encontrando, nós vamos dando continuidade aos nossos estudos. E hoje eu estou aqui com mais uma aula. Hoje nós vamos focar um pouquinho de geometria. Hoje nós vamos falar sobre vistas e perspectivas. A primeira coisa que eu quero falar, então, hoje, é sobre vistas ortogonais e perspectivas. Se a gente observar nessa imagem, nós temos aqui um observador e ele está à sua frente, ele tem a sua vista frontal. Quando eu pego essa vista frontal, essa imagem que é um quadrado com uma bolinha e projeto ela num plano, eu tenho lá a minha vista frontal. Nesse plano de projeção, a minha vista frontal é como se eu pegasse ela e levasse ela até o plano. Essas linhas que levam até o plano projetor é chamada de linha projetante, certo? Então, ou seja, a vista frontal é o que está de frente. Se a gente fosse ainda explorar mais um pouquinho dessa imagem, a minha vista superior é que eu veria por cima. Então, eu estaria vendo um quadradinho com duas bolinhas. E minha vista lateral esquerda seria um quadradinho com três bolinhas. E são as vistas. Então, aqui tem um exemplo, tem uma imagem. A minha vista frontal, que eu estou vendo de frente, é o número 1 e o número 2. Quando eu projeto no plano projetante, eu tenho lá a figura 1 e a figura 2. Aqui a outra aqui é a vista lateral. Se eu olhar essa figura pela lateral, eu vou ver o número 7 e lá no fundinho o número 8. Quando eu projeto essa lateral no plano, eu tenho um L e eu tenho um quadradinho lá em cima que representa o número 8. Então, isso é minha vista lateral. E do lado de cá, minha vista frontal. Na próxima imagem, eu tenho minha vista superior, o que eu estou vendo por cima. Então, por cima aqui eu estou vendo o número 4, 5, 6 e o 3. Quando eu projeto lá no plano de projeção, eu tenho o 4, 5 e o 3. 4, 5, 6 e o 3. Eu tenho uma imagem, certo? Então, essas são as três vistas. Nesse slide aqui, eu tenho uma figura. E nessa figura, aqui embaixo estão as suas vistas. Então, por exemplo, se a gente observar a minha vista superior, eu estou vendo por cima. Aqui, eu estou vendo um retângulozinho, outro retângulo e um retângulo maior. Pronto. Minha vista lateral esquerda, aqui, eu tenho um L, e acima eu tenho um quadradinho, um retângulozinho. Pronto, minha vista lateral esquerda. Minha vista lateral direita, eu tenho um L, e acima, Rodrigo, o que seria esse quadradinho? É como se eu estivesse projetando esse quadradinho aqui no fundo. Então, ou seja, vai ter um quadradinho tracejado, um pontilhado. E minha vista frontal, que eu estou vendo de frente aqui, um retângulo e um Lzinho. Um retângulo e um Lzinho. Aqui nessa imagem aqui, dá para a gente perceber direitinho minha vista superior, minha vista frontal e minha vista lateral. Olha aqui, minha vista lateral vermelho, o 7, e com um pontilhado, né, falar assim, um tracejado, que representa o número 8, em vermelho. E minha vista frontal, eu tenho o azul, o 1 e o 2, isso é o que eu estou vendo de frente. E minha vista superior, que eu estou vendo por cima, o amarelo, o 4, o 5, o 6 e o 3. Isso são, então, aqui nessa imagem, eu tenho as três vistas. A vista frontal, a vista superior e a vista lateral. Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, aqui na imagem 4, na figura 4, o que seriam essas vistas? Vista superior, lateral ou frontal. Então, vamos lá, se a gente pensar nessa, seria a vista frontal. Aqui, aí a figura que está no meio, e um triângulo aqui e outro triângulo aqui do lado. Isso seria minha vista frontal. Essa aqui seria minha vista superior, um T e dois retângulozinhos do lado. Essa aqui seria minha vista lateral esquerda. Aqui, um L e um quadradinho. Na imagem 3 agora, na figura 3, essa parte aqui seria minha vista o quê? Frontal. Um Lzinho, um triângulo e outro triângulo. Essa aqui seria o quê? Minha vista lateral. Um L, um retângulo e um retângulo.
E essa aqui seria a minha vista superior, um L e dois retângulozinhos. Agora aqui é da imagem 2, a imagem 2. Essa parte aqui seria minha vista frontal, um Tzinho de cabeça para baixo e dois retângulos do lado. Essa aqui seria minha vista lateral esquerda, ó, uma imagem, uma figura, certo? E um triângulo, pronto. Essa seria minha vista lateral esquerda. E essa aqui seria minha vista o quê? Superior, um T e dois retângulozinhos do lado. Na imagem 1, essa imagem aqui seria minha imagem o quê? Frontal, um L e um quadrado. Essa aqui seria a minha imagem o quê? Lateral esquerda, essa e um triângulo. E essa aqui seria a minha vista o quê? Superior, um L e um quadrado, certo? Então essas são as três vistas que nós temos. Agora nós vamos para perspectivas. Primeiro que nós vamos perspectiva isométrica. Essa perspectiva isométrica, ela sempre me dá a ideia de profundidade, de relevo, me dá a ideia também de comprimento, largura e altura. Quando você tem um desenho, você percebe isso direitinho, comprimento, a largura e a altura. E na perspectiva isométrica, mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. A perspectiva isométrica, nessa imagem aqui, dá para você perceber direitinho. A perspectiva isométrica é uma malha, onde ela não é uma malha quadriculada. Ela é uma malha, para ser uma malha quadriculada, sempre as linhas tinham que formar ângulos de 90 graus. Na malha isométrica, sempre vão formar ângulos de 120 graus, certo? Essa é a diferença, então, para a perspectiva isométrica. Ela é sempre feita numa malha onde os seus eixos formam ângulos de 120 graus. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou apresentar um vídeo para vocês que faz uma construção através da malha isométrica. Observe. Baseado nas vistas ortográficas, construa a perspectiva isométrica. Considerar as dimensões reais do objeto para a elaboração de um prisma quadrangular que o contenha. Marcar os pontos nas arestas correspondentes. Em seguida, ligar os pontos de acordo com as vistas. Apague as linhas desnecessárias para finalizar. Olha aqui, pessoal. Ele fez a construção de um sólido nessa malha e me dá a ideia de profundidade, me dá a ideia de comprimento, largura, altura, essa malha. E se vocês observarem a imagem aqui, ó, a imagem superior, por cima, um quadradinho e outro quadradinho aqui do lado. A imagem frontal, que eu estou vendo diferente, essa imagem, pronto. E a minha imagem lateral esquerda, o que eu estou vendo aqui, ó, esse como se fosse um quadrado aqui e um quadrado aqui. Então essa é a minha malha isométrica, essa é a minha perspectiva isométrica. Outra perspectiva que nós vamos ver aqui é a perspectiva linear. Na perspectiva linear sempre tem um tal chamado ponto de fuga, onde todas as imagens do desenho, da arte, né, está projetando para esse ponto de fuga. Se nós observarmos essa imagem, todas as linhas estão indo em direção a esse ponto de fuga. Aqui nas letras, o A está indo sempre em direção ao ponto de fuga lá no fundo. O S da mesma forma. Então, esses seriam os pontos de fuga. Aqui nessa imagem das pessoas aqui, está sempre sendo projetadas lá no ponto de fuga. Nessa imagem aqui, ó, indo lá no fundo no ponto de fuga. O olhar da pessoa aqui é o ponto de fuga. Todas as linhas estão vindo em direção ao olhar dessa pessoa. Então, pessoal, tá aí mais uma aula de vistas e perspectivas. Um abraço para vocês e bons estudos e até a próxima aula.